Fala pessoal, muito bom dia, mais um Sim do Estoque aqui pra você. Hoje, continuando nossa quarta temporada, estou aqui com o Mário e com o nosso convidado Alexandre para falar um pouco mais do setor de engenharia, só que agora voltado para a operação dentro das obras. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, parceiro de Inovacom, então aqui tem um time do Inovacom sentado na mesa. Para quem não sabe o que é o Inovacom, volta alguns episódios que a gente fala lá tudo que você precisa saber desse grupo incrível. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Sim do Estoque. Sinta-se em casa. E se você puder dar uma palavrinha e explicar quem é o Alexandre, o que é que trouxe o Alexandre aqui, porque as pessoas que sentam aqui com a gente são referências no que elas fazem. Boa, obrigado, Rafael, pelas suas palavras, né? Pela sua... Lhe conheço há muitos anos, a sua origem, né? Doutor Afrodísio Pamplona, com o qual eu aprendi muito de concreto com seu avô, posso dizer isso, com sua mãe. Tenho uma admiração pelo seu pai, né? Quer dizer, então tem uma coisa boa aqui. É muito bom estar aqui, é um prazer a gente estar conversando sobre engenharia, uma coisa que a gente ama. Voltar aos 17 anos a fazer engenharia de novo, porque não tem jeito. Onde eu vou dirigindo, eu vou olhando para os prédios, eu vou quase batendo nos carros, olhando para as obras. Então, tá no sangue, tá no DNA e a gente é apaixonado pelo que faz. Então, é muito bom estar aqui, é muito bom estar trocando experiências com vocês. Agradecer ao Mário também pelo convite aí. Estamos aí, Mário, porque deve realmente assim, o Rafael tocou no assunto do Inovacom, é um grande prazer. O Inovacom é um case a nível nacional, talvez a nível até internacional, da união das construtoras, né? Não só o Inovacom, essa união ela vem da Coopercon, ela vem do Sinduscom. Na verdade, os cons nossos são muito unidos, né? A nossa construção civil, e onde a gente sai fora do Ceará falando sobre a construção civil do Ceará é muito respeitada. Por quê? Porque além de a gente ter muita engenharia, nós somos muito curiosos, né? O cearense tem uma peculiaridade da curiosidade, que combina muito com a engenharia. A engenharia você tem que ser muito curioso para entender o que eu posso melhorar, racionalizar, criar, inovar, melhorar. Então está na concepção da palavra engenharia. Então, assim, o Inovacom, junto com a Coopercon e com o Sinduscom, ele traz essa união das construtoras, ele traz isso, o que eu estou fazendo de melhor na construtora X, Y, Z, e a gente não tem... O muro é baixo, né? Eu quero ir conhecer uma obra tal, eu vou, quero ir conhecer uma obra nossa, vão, ou seja, então isso é muito bacana. Então o Ceará sai na frente nesse aspecto aí de união e de cooperação, sabe? E, Alexandre, se tu quiser falar um pouquinho sobre a tua trajetória, eu digo assim, para até inspirar um pouco o pessoal que está saindo da universidade, às vezes vê montanhas e montanhas na frente e acha que nunca vai chegar do outro lado, mas também fala um pouco dessa... Se não for o Mário, né? Porque o Mário escala essas montanhas, mas você pode dizer como é que foi sua trajetória. O nome é grande, viu, Rafael? São 39 letras, Carlos Alexandre Martiniano do Amaral Mourão, mais conhecido como Alexandre Mourão. Comecei, Rafael, né, fazendo engenharia na Universidade Federal do Ceará. Me formei em 97, 98. Onde fui estagiário, tenho o maior orgulho de dizer que fui estagiário na Santa Amaro, certo? Doutor Ricardo Miranda Moreira de Souza, um grande abraço. A quem eu tenho uma grande admiração, uma pessoa de alto nível espiritual e de engenharia, um grande professor. E aí tive também a sorte, eu acho que Deus foi muito bacana comigo em tudo, né? E me iluminou e eu consegui um estágio na Serrolim Engenharia, em 98 também, sabe? Então, entrei, quer dizer, eu tenho um Santa Amaro, 2 anos e pouco de estágio na Santa Amaro, 1 ano, um pouquinho, menos de 1 ano, talvez, de estágio na Serrolim, e 20, se você somar estágio com tudo, praticamente mais de 25 anos, quase 26 anos, de Serrolim Engenharia, que também uma homenagem aqui ao nosso presidente, Dr. Pio Rodrigues Neto, grande engenheiro, grande ser humano, pessoa de uma alta qualificação, grande líder empresarial. Então, assim, minha história foi Santa Amaro e Serrolim Engenharia durante todo o meu tempo de profissional, e estou agora num desafio agora, né, com a nova empresa, a CCR Engenharia, que nasceu, a empresa está engatinhando, novinha ainda no mercado, mas estamos aí com grandes desafios e, se Deus quiser, vamos trilhar um caminho de sucesso. E quanto ao mundo acadêmico, Rafael, a gente fez Universidade Federal, Engenharia, fizemos também algumas especializações na Engenharia de Segurança do Trabalho, fizemos Logística Empresarial, Engenharia de Produção, terminamos o mestrado em 2008 na Universidade Federal da Paraíba, também de Engenharia de Produção, e este ano estamos aí, graças a Deus, concluindo o doutorado. Acho que foi um grande desafio na minha vida, foi fazer esse doutorado.
praticamente aos 50 anos de idade. Vou terminar, agora eu defendo a tese dia 27 de outubro de 2023. É o próximo mês, daqui a 1 mês e 10 dias. Mas... Isso, eu vou defender a tese na Universidade do Porto. Então esse foi um desafio também, que eu digo, rapaz, um dia eu vou fazer um doutorado, gosto muito da academia, vivo na academia. Quer dizer, sou do mundo empresarial, mas transito muito escrevendo artigos, publicando livros. Então a gente tem um vínculo muito grande. E eu disse, eu vou fazer esse doutorado. E apareceu a oportunidade. Agradecer também ao professor Barros Neto, nosso grande co-orientador, que fez a ponte com a Universidade do Porto. Certo? Então a gente está concluindo esse desafio também acadêmico. Então essa é um pouquinho da nossa história aí, profissional e acadêmica, Rafael. Maravilha. Mário, você ainda não falou, está calado. Só, né? E, doutor Alexandre, estava ouvindo aqui a trajetória e gerou o questionamento. Como é que era a Serrolim naquela época? Ali, quando estava entrando ali no estágio, saindo da Santa Amaro, ela já tinha um porte ao menos parecido com o que é hoje. Aí como que foi sair da Santa Amaro? Qual era o porte da Santa Amaro para o porte da Serrolim? Como é que foi esse choque ali, essa transição? Perfeito, Mário. Uma excelente pergunta, até porque assim, eram momentos distintos naquela época, né? Na realidade, a Santa Amaro fazia uma obra, 2 obras por vez, e prédios residenciais aqui em Fortaleza, né? E quando eu entrei na área industrial da Serrolim Engenharia, né? Então, assim, naquela época, na década de 90, a Serrolim tinha expertise muito grande em construir obras industriais. Então a gente construiu muitas Dakotas, Vulcabras, Grendenes, Nestlé, Rigesa, quer dizer, grandes indústrias que vinham na década de 90 para o estado do Ceará. A Serrolim Engenharia foi a construtora que pôde trazer tudo isso, que pôde fazer e executar essas obras. Dentre outras, lógico. Mas a Serrolim executou muitas obras naquela época. Quando a gente chegou, a gente entrou na área industrial da Serrolim Engenharia, né? Então, naquela época também a área residencial da Serrolim também era pequena. Construía um prédio por vez e tinha muitos condomínios. Não era ainda a incorporação. Então a gente pegou um pouquinho da migração da Serrolim, partindo de contratante, de ser uma contratada de uma Grendene, de uma Dakota, para ser uma incorporadora. Para ser uma consultora que ia se perpetuar, vamos dizer assim, no mercado cearense, como uma consultora de referência para prédios residenciais verticais. Então a gente pegou um pouquinho dessa migração. E um pouquinho aí da frase do nosso presidente, que ele disse, rapaz, eu quero um pouquinho mais de tranquilidade, de gestão sobre os nossos contratos. Porque na época a gente dependia muito dos contratos. Tá vindo uma Grendene, beleza, quantos meses? 6, 7 meses de obra, ok. E essa equipe, eu aproveito, quando terminar a Grendene, eu encaixo em que outra obra? Então você fica muito à mercê do mercado. Se não vier outro contrato, você não fecha, perde a equipe, ou seja, isso é muito ruim para a nossa engenharia, porque a engenharia, a gente tem que ter um tempo para formar a cultura organizacional. E quando você forma uma equipe e perde, é muito ruim. Isso é um prejuízo gigantesco. Então, naquela época, a gente queria ter uma continuidade de equipes. Então, foi assim, perto de uma migração para uma área mais residencial, para uma área que você controla. Eu vou lançar um prédio agora e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou fazer projetos para lançar outro. Então, eu vou controlando e vou relocando as equipes e vou tendo um aproveitamento. Então, isso, para a Serrolim Engenharia, foi muito importante na época. Além de outras coisas. Também foi na época que a gente tirou a certificação ISO. Nós fizemos parte do primeiro grupo de empresas que tirou a certificação ISO. Ou seja, a Serrolim completou agora 25 anos com a ISO. Quer dizer, é um marco, né, vamos dizer assim, da empresa e do sistema da qualidade da empresa. Então, foi uma época bem interessante, nessa migração de modelo, da onde a gente veio da Santa Amaro para a Serrolim Engenharia. Muito bacana conhecer essa história, ver a mudança. Eu, particularmente, não sabia dessa migração da Serrolim. Eu sempre achei que ela sempre foi residencial, mas é uma informação nova e bacana para a gente saber. E entender que existem vários setores na construção, não só a construção de residências, mas apartamentos, casas de veraneio, indústria, loja, enfim, tem uma gama imensa de produtos que a engenharia pode entregar. Rafael, e aí, semana... queria fazer uma proposta aqui, se tu topar. Rapaz... E assim, a gente está aqui com um dos maiores nomes de Lean, né?
aqui que eu considero aqui do estado do Ceará. estado do Tu já Ceará, viu ele no do Instagram? estado- Na propaganda? Rapaz, eu acho que não. Gaval? Ah, já sim. Rapaz, ele passou lá no seu Instagram. Você que era outra Garoto propaganda, né? Garoto Ali propaganda. Rapaz, é o referência, cara. Ele sabe, mas acho que talvez... A proposta que eu queria fazer é... A gente tá com o Alexandre para falar aqui sobre um tema que é setor de engenharia com foco na obra, né? E eu lembro quando eu comecei a estagiar, né, a primeira empresa que eu estagiei foi a EIM Instalações Industriais, né, do Baltazar e tal. Comecei lá, ao contrário do como a Serrone começou lá, a gente fazia instalação industrial. Né? Então a gente fazia as instalações e lá a gente tinha pacote batido de tudo, tinha os controles completos, né? De tudo que realmente está para ser executado, para fechar a proposta, para tentar dar um previsionamento para o Nivaldo, para o Baltazar, ali daquela obra. Tinha um setor muito forte disso. Quando eu saí de lá, eu fui para uma construtora, que inclusive hoje já não existe mais, que ela tinha pego muito faixa 1 do Minha Casa Minha Vida naquela época. Ela nasceu para construir faixa 1, ao mesmo tempo pegou quase 10 mil unidades, né? Aí eu fui para uma obra dela e com o tempo ela acabou falindo, não deu certo. Então eu vi o nível de controle que tinha uma empresa como a IM e comparando com outras, para mim foi um baque, né? E a gente tem até o resultado disso, né? Pois é. Muitas empresas acabaram fechando por falta de controle. O Alexandre falou aqui da ISO. A ISO ela teve ali aquele momento que começou a ser obrigatório dentro da construção civil. Aí depois nasceu por QPH, que nasceu por causa do insistência, o fundo a gente está pagando, Caixa, Ministério, então vamos exigir isso daqui. Surgiu essa exigência e hoje todo mundo que se preze tem um PBQPH ali. Agora, onde é que eu queria chegar? Eu vi isso na prática ali, só que eu vi o contrário, né? Eu fui primeiro para uma empresa industrial, instaladora, para depois ver o caos. Essa questão. Não dizendo, né, de forma alguma, da Santa Amaro, eu conheço a qualidade ali, é qualidade excepcional, mas quando foi para uma obra, né, vinda, né, realmente de uma empresa com esse grau, né, da Serrolim, aquela busca ali pela qualidade naquele sentido, com certeza foi uma coisa para almejar a mais. Aí o que eu queria perguntar agora? Hoje a Serrolim, ela e o Alexandre, eles são conhecidos como uma empresa que tem uma alta gestão, uma qualidade de gestão muito grande assim nos seus processos, né? E isso reflete na qualidade do produto final. Que era a nossa primeira pergunta. O que aconteceu, né? Eles vieram de obras industriais e passaram para esse tipo de construção residencial, incorporação. O Alexandre, ele passou por esse mesmo processo também. E na Serrolim, foi mais a Serrolim que moldou o Alexandre, para o Alexandre buscar aperfeiçoar a questão de Lean, buscar a qualidade acadêmica, nível acadêmico para se especializar nesse assunto. Hoje em dia, a Serrolim, ela moldou a carreira do Alexandre. O Alexandre se tornou esse profissional hoje devido a essa experiência que ele teve ali, né, de buscar qualidade nesse processo, sempre evolução nisso, né, e no que o Alexandre considera que contribuiu para que a Serrolim também alçasse essa qualidade processual? Mário, pergunta maravilhosa. Eu acho que veio muito nesse momento aqui para poder a gente contextualizar isso, sabe? O que acontece? Tudo a gente tem que fazer um storytelling, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, e entender o que está acontecendo na época, né? Além dessa, vamos dizer assim, desse desequilíbrio de obras, onde você não tinha a demanda. A gente queria ter uma demanda de obras, a gente queria ter cultura organizacional, a gente queria, na época, crescer muito, a gente era muito novo, querendo mostrar serviço, vamos dizer assim, não só, estou falando de mim, estou falando da equipe. A equipe da Serrolim já era muito nova, na época, né? E todo mundo muito motivado. E aí eu queria também, mais uma vez, dar os parabéns ao nosso presidente, porque o nosso presidente, Pio Rodrigues Neto, ele tem uma frase que é fantástica, que ele diz o seguinte: rapaz, eu não quero
saber. A única coisa que eu quero saber é o seguinte: eu quero ser locomotiva, eu não quero ser vagão. Eu quero estar na frente puxando a indústria, puxando o mercado. Então, o que nós vamos fazer, eu não sei. Eu sei que nós temos que fazer alguma coisa. E quando a gente certificou a ISO, em 98, a gente, rapaz, já estamos num padrão legal e tudo e tal, mas ainda faltava. Faltava ainda uma filosofia, um modelo de gestão, que a gente pudesse entender o que está por trás disso. Eu quero controlar os resíduos sólidos de uma obra. Eu quero controlar o desperdício, vamos dizer assim, do embolso. Eu quero saber por que eu não faço uma produtividade maior do operário, por que eu não produzo 25 metros quadrados de alvenaria em vez de 15. Então, eu tenho que ter essas respostas. Então, para ter essas respostas, a gente teve que ir atrás de um modelo de negócio. Que o modelo de negócio foi a filosofia Lean, que a gente começou a implementar em 2004. E aí sim, aí foi encaixando, Mário, de um jeito muito bacana, porque era uma equipe nova que queria, né, algo de melhor, algo de gestão, que você pudesse ter esses indicadores, esses controles. E a gente sabe que a nossa engenharia dá muito trabalho e às vezes você não tem esses controles, esses bancos de dados, né? Então a gente queria ter muito isso. E tinha a carta branca do presidente. O presidente apareceu que você está com carta branca. Eu quero é que vocês, vamos dizer assim, voem e a gente seja uma locomotiva, não seja vagão. Então, com isso, a gente voou, vamos dizer assim, atrás de modelo de gestão. E aí fomos, né, estudar a filosofia Lean, o que está por trás do Lean. Porque quando você fala no Lean, as pessoas veem muito ferramentas. E o que é interessante, o Kanban, Andon, gestão visual, Karakuri, né, Pokayoke. Então, quando você vê essas palavras, essas ferramentas, é interessante. Mas tem algo por trás. Isso veio lá da década de 40, 50, um pouquinho antes até, né? Grandes estudiosos. Isso não veio de Júpiter, nem de Plutão, nem de Saturno. Isso veio de pessoas inteligentes, né, que trabalhavam na indústria seriada americana, Henry Ford. Veio o pessoal da Toyota estudando Henry Ford, pegou as melhorias e foi adaptando. Ou seja, tem uma contagem de história aí que a gente chegou no Lean. E a nossa construção aqui, Maria, ela é muito artesanal. Então, assim, para uma construção mais industrializada, quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a Europa, que o processo é mais seco, é mais fácil para eles controlarem porque é mais seco. O nosso não, o nosso é úmido. Nosso processo tem muita água no processo, tem muito desperdício. Então, o Lean, ele foi muito bacana porque ele encaixou bem direitinho com uma luva, enxergando o que era óbvio e que a gente não enxergava na época. Eu vou citar um exemplo aqui que todo dia eu entrava na obra e não via isso. Por exemplo, da betoneira para o guincho de carga na obra que a gente estava fazendo em 2004, eram 22 metros de distância. E uma obra, depois que a gente implementou o Lean, a gente conseguiu essa mesma distância cair para 5 metros. Porra, mas é óbvio que quanto mais perto, melhor, beleza. Mas ninguém estava fazendo isso. Quer dizer, é o tipo da coisa que entra no automático. Coloca um engenheiro mais experiente para poder fazer um projeto de canteiro, para ver a logística, né, para calcular os estoques, lote mínimo, lote econômico. Mas, cara, precisa botar matemática na engenharia. Precisa botar engenharia de produção na engenharia civil. Então, a gente está muito longe, a engenharia civil está muito longe da engenharia de produção. O que a gente fez foi trazer um pouquinho da engenharia de produção com o Lean, né, com metodologias de trabalho, que a gente possa encaixar isso. E é muito duro, mano. Eu vi uma frase do professor Écio Tomás, do IPT de São Paulo, e ele tá certíssimo. Ele disse: Alexandre, rapaz, muitas vezes eu não vejo um departamento de engenharia dentro das construtoras. Vocês controlam o custo, controlam o prazo ali e tal, mas vocês não entram nos processos construtivos. Isso tá errado. A gente tem que entrar na metodologia de trabalho do operário, a gente tem que estar junto com ele. Então, a gente foi entendendo isso e fomos implementando ferramentas até chegar a um trabalho padronizado, que é uma ferramenta Lean, onde você entra no processo, mano. Tu entra fazendo o primeiro ciclo do operário. Vamos fazer junto. E ele participa da decisão. Qual é o melhor ciclo? É começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? O que é que eu faço no primeiro dia? O que é que eu faço no segundo dia? Da onde vem a argamassa? Da onde vem um tijolo? Cara, nós temos que estar junto. As melhores ideias vêm deles, não é da gente não, mas a gente tem que ajudar. Não é só dar o material e pedir para fazer, não. É ajudar a fazer junto, fazer melhor, fazer com menos retrabalho, com mais qualidade, que você possa estar mais seguro, que isso agregou valor ao cliente, a posterior do cliente que está fazendo, vamos dizer assim, um pedreiro que está fazendo um serviço para um pintor,
e para o cliente final. A gente não pode assim, se cansar ou dizer assim, aquela frase não ao conformismo. A gente não pode se conformar. Não porque engenharia é difícil, não porque não podemos se conformar. E o Lean traz isso. O Lean traz todo tempo essa pulguinha aqui atrás da orelha. Rapaz, vamos melhorar, dá para melhorar nisso, dá para fazer isso. Então é uma filosofia que a toda hora, a todo segundo, você está saindo da zona de conforto. Todo tempo saindo da zona de conforto. Isso é legal porque é um trabalho de equipe. Sabe, isso não é eu. Assim, aqui a gente escuta a pessoa falando, eu faço isso e tudo e tal. Eu acho que dói muito no ouvido hoje ouvir as pessoas falando eu. Sabe? É a primeira pessoa do plural sempre. Sempre nós. A engenharia é um trabalho de equipe. A gente sozinho não faz nada. Então tem que ter o apoio de todo mundo e tem que ajudar o colaborador, o operário, tem que ajudar o nosso mestre de obra, o nosso encarregado, a gente tem que estar junto. E aí vem a cultura organizacional, que aí eu acho que é fundamental, é fantástico que as empresas formem cultura. E formar cultura leva anos. Não são nem dias e nem meses, são anos de trabalho junto para o cara entender o que é que você pensa, como é que você quer, como é o melhor jeito. Não é nem o seu jeito, nem um dele. É o melhor jeito, é o jeito empresarial. É o jeito que a empresa decidiu fazer. E a todo tempo, Mário, sabe? Desconstruindo para construir. Todo tempo o melhor caminho é esse. Até aqui é esse. Mas será que amanhã o melhor caminho é esse? Vamos desconstruir para construir de novo? A gente está todo tempo fazendo isso. Então, eu falo aqui o dia todo. Esse assunto aqui eu viro à noite com vocês. Daqui a gente sai daqui para tomar uma cerveja. É um assunto muito bacana e que particularmente é o que a gente vive. É o que a gente vive, cara. É o que a gente vive. Então eu gosto muito disso. Para mim é um prazer. Duas questões aí que tu falou. Primeira, que muitas construtoras não têm um setor de engenharia mesmo, né? Isso eu já tinha ouvido falar em outras ocasiões. E até comparando, eu escutei uma pessoa falando uma vez que, infelizmente, a construção, hoje nós somos os produtores, né? Mas os engenheiros mesmo, os pensadores, maquinadores, realmente a gente está longe disso, né? O que é que tu acha que precisa para que a gente possa, né, chegar num estágio mais execuível de engenharia, um estado melhor disso? E a segunda tu falou que a gente precisa gerar uma cultura organizacional, mas ao mesmo tempo a gente tem que desconstruir algumas coisas, né? Para quem está escutando aqui e acha que isso é uma coisa que não cabe na mesma frase, não, você quer gerar a cultura. Quer gerar a cultura é o quê? Definir processos e definir o modus operandi para agir em cada ocasião. Como é que eu faço isso tendo que desconstruir? Como é que a gente esclarece isso daí numa obra, numa construção para o pessoal que está escutando? É legal, mas é legal. Porque assim, na cultura organizacional, essa dualidade, né? Eu vou fazer... Eu tenho que ter um procedimento, mas eu vou todo tempo desconstruindo. Na realidade, isso não pode ter milindres, né? A gente tem muito milindre profissional, pessoal. A cultura ocidental, a gente sofre muito porque quando a gente compara com a cultura oriental é bem diferente. Por exemplo, na cultura oriental, terminou o dia, né? Você diz assim, rapaz, eu fiz isso, consegui isso, concretei isso, fiz aquilo. Quer dizer, você se carrega positivamente. No ocidental, a gente, não fiz aquilo. Não deu certo isso. Quer dizer, tem uma diferença até cultural, para você ter uma carga positiva. Então, quando você desconstrói isso, é pelo fato de você estar sempre querendo melhorar. Porque o sistema Toyota de produção, ele tem 3 princípios básicos, certo? Primeiro é humildade, certo? Você saber que você não sabe de tudo, que você precisa da ajuda das pessoas, né? Humildade vem de humus, vem de terra. Você está sempre com os pés no chão. Segundo, respeito. Respeito a todos, ao próximo. É quase bíblico, né? Então, humildade e respeito. Agora, o terceiro é bem interessante, porque é respeito, humildade, mas o terceiro é busca incansável pela perfeição. Então, assim, nós somos humildes, a gente respeita todos, mas a gente quer o 10. Ser o melhor. A gente quer o 10. Mas você pode fazer isso respeitando todo mundo. Aí é diferente, né? Aí o Rafa acho que já expressou errado. Não, eu disse ser o melhor. Você pode, né, ser o melhor e respeitar todo mundo e não necessariamente... Porque assim, infelizmente a gente tem uma... Não, quem expressou errado foi eu. É que assim, eu ser o melhor, mas o melhor
É o melhor pro de todo. ontem, melhor que... E é o melhor pro que todo. você pode ser. E é o melhor Isso. pro todo. É o melhor sempre pro que todo. tal pessoa... Isso. Isso, perfeito, Mário. É isso aí. Pronto, essa é a concepção. Você foi agora na mosca. E a sua segunda pergunta foi maravilhosa. Porque você disse assim, o que está faltando? Né? Seria esse o principal desafio? Seria, mas aí, Rafael, eu trago também algumas coisas que eu acho que são enraizadas na nossa engenharia, sabe? Isso eu brinco muito com o professor Barros Neto, a academia. Acho que a formação nossa dos engenheiros civis tem que mexer um pouquinho, sabe? Um pouquinho? Um pouquinho. Tô sendo bem, né? Assim, se você perguntar aqui, por Tem exemplo... que desconstruir pra eu não vou construir de perguntar... novo. Pois é, eu não vou perguntar pro Rafael nem pro Mário, que vocês sabem tudo, mas... Que é isso? Não, vocês Aí sabem acabou tudo. com o podcast. Não, mas a gente mas sabe de porque, tudo. Mas é porque uma pergunta que eu vou fazer envolve concreto. Tá, entendeu? mas pergunte. Envolve concreto. A gente trouxe o Gama aqui, aí a gente viu que na engenharia a gente precisa muito mais de direito, né? De outros pontos Rapaz, aqui dentro da eu engenharia. saí aqui quase Verdade. comprando aquele livrão do Vadimeco, direito, do Vadimeco pra poder dar uma lida. A gente traz uma pessoa do comercial, a gente viu aqui que a engenheiro gente não sabe fazer nada disso, né? Mas a gente traz um cara aqui que trabalha mais com a parte de segurança do trabalho, vê que a engenharia Também tá descobre, ali. não sabe de nada. Aí agora a gente traz o Alexandre e tá vendo que na engenharia a gente não sabe de engenharia. É difícil, Mário, é difícil. Mas diga lá. Eu toda assim, eu vou fazer uma apresentação, você pergunta, pessoal, vamos lá, quantos quilos de cimento tem num metro cúbico de concreto de 30 a 35 MPa? Depende. Os engenheiros, depende, que é alto nível, Os engenheiros recém-formados, vamos dizer assim, né? O pessoal diz, não, 350, 400 e tal. As respostas mais ou menos no rumo, é isso mesmo, né? Aí eu pergunto o seguinte, quanto tempo leva para subir um guincho cremalheira do subsolo 2 ao 28º pavimento? Também depende do guincho. Pois é, mas quanto é? Rapaz, não tem nenhum que responda. Não tem. Por quê? Porque aí faltou um pouquinho da formação. A gente é muito formado para atividades de conversão. O que é isso? É eu pegar o tijolo, o cimento, a areia e transformar em parede. Eu pegar o cimento, a areia, a brita e transformar em concreto. Mas e as atividades de fluxo? Cadê a engenharia de produção? Cadê isso? Quer dizer, então isso o engenheiro não foi muito bem preparado. Entendi. Então a engenharia de produção está longe da engenharia civil. Eu tenho um curso de engenharia de produção, de mestrado em engenharia de produção, estou fazendo um curso de doutorado de engenharia civil, que tem um vínculo muito grande com a engenharia de produção. Então eu sou muito, Rafael, eu acho que se a gente pudesse ter uma formação das engenharias um pouquinho mais perto, acho que agregaria muito valor. Certo? Em outros países a engenharia ela é quase que parecida com a medicina, né? Então você se forma em engenharia, Sim. Depois você escolhe sua especialidade, se vai ser engenheiro civil, se vai ser engenheiro mecânico, se vai ser engenheiro de produção. Então é uma alternativa, talvez seja uma alternativa pra gente, porque eu digo que o engenheiro completo é o engenheiro que pensa mais holisticamente. Perfeito. É o que consegue pensar, digamos assim, a gente tem um campo de visão, é que como se tivesse um campo de visão de 360 graus, que ele conseguisse avaliar todo o entorno dele para poder falar assim, poxa, essa minha ação aqui, qual o impacto que eu causo se eu mudar ela? Que essa questão da cremalheira, é uma cremalheira mais rápida, é uma cremalheira mais lenta, 2 cremalheiras, 1 cremalheira, betoneira na obra, sem betoneira na obra. Sim. Às vezes a gente questionar coisas que a gente faz no cotidiano da gente. Isso. Independente se a gente acha certo ou errado. Mas assim, beleza, existe outra forma de eu fazer o que eu sei fazer. Perfeito. Se tiver outra forma, teste essa outra forma, porque pode ser que essa forma seja melhor. Perfeito. Eu gosto de destacar uma vitória que nós tivemos num edifício que a gente fez, que foi o edifício Lumine. A gente mexeu na cortina de contenção do prédio para encaixar um guincho cremalheira lá. Pô, mas tu vai fazer um dente na cortina só por causa do projeto de canteiro? É isso mesmo, Eu vou, porque para mim, para nós, vamos dizer assim, para a empresa, era muito melhor o guincho cremalheira estar lá, naquela posição. Então a gente fez um dente na cortina de contenção, colocamos o cremalheira lá e depois a gente desfez quando terminou o guincho, o uso dele. Mas assim, isso aí para mim é uma vitória, porque a gente mexeu num projeto de engenharia civil. A engenharia de produção falou mais alto que a engenharia civil. Naquele momento ali, eu não podia botar o guincho em outro canto, eu tinha que botar ali, porque foi calculado. Os números indicavam que tinha que ser ali. Então, existem várias ferramentas computacionais e matemáticas que você pode calcular onde é o melhor local. É onde a tecnologia ela agrega, né? Agrega muito ferramenta carga-distância,
os pesos. Por exemplo, eu vou perguntar aqui se tivesse uma plateia. Qual o insumo mais importante estar perto da betoneira ou de um elemento que faça, né, um concreto na obra ou produza um embolso, um reboco? As pessoas às vezes têm dúvida. Por quê? Porque ninguém pensou nisso. Deixa eu ver. É o cimento? É a areia? É a brita? É a água? É onde ele vai escoar. Mas aí, assim, é quem tem mais contato. Quem tem mais contato com esse equipamento é quem tem que estar mais perto. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui para vocês que a areia grossa, vamos dizer assim, no nosso modelo artesanal de construção, ele é o insumo mais importante para estar perto desse equipamento, porque é o que tem mais contato. É o que usa mais. Então a gente calculou isso a gente fez até uma distância, por exemplo, numa obra X, a gente foi como se fosse o posto de trabalho betoneira ao guincho, a gente foi até um pouquinho depois de Mossoró. Só essa distância que o operário percorre durante toda a obra é como se ele fosse de Fortaleza a Mossoró. Em outra obra ele ia para depois de Recife. Então é interessante isso, são dados que você vai né, mexendo, ou seja, mas aí tem que ter alguém pensando, vamos dizer assim, né, em qual o melhor caminho. É entender qual o impacto daquela atividade, daquela ação dentro da atividade. Perfeito. E eu brinco lá no escritório que... Perfeito. Sei lá, a gente trabalha muito com sistema, então todo dia fazem muitas coisas exatamente iguais. E aí a gente fez um cálculo para tirar... Tinha uma digitação que ela era sempre feita. Sempre digitava 0. Aí eu falei assim, cara, por que eu não automatizo esse 0? Pronto. Perfeito. Aí a gente fez o cálculo e a gente economiza por ano 2 dias inteiros de trabalho da pessoa que faz. Espetáculo. Eu economizo 16 horas. Pronto. Uma técnica que me gasta meio segundo. Mas aí, Rafael, você podia ter sido dizer, rapaz, isso é besteira, deixa. Continua fazendo. Entendeu? É normal, mano, pra gente, porque é tanta coisa que a gente tem pra resolver também do dia a dia. Às vezes, rapaz, não, deixa assim. Mas tu não se acomodou. Às vezes você não se conformou. Que aí você pega esse tempo dessa pessoa e utiliza ela pra outras coisas, cara. Isso. É o que eu falo pra todo mundo. Se você tiver como economizar tempo, você tá comprando tempo. Isso. Se você achar tempo pra vender, você me avisa que eu quero. Porra. E o grande desafio, Mário, é isso ser da equipe pensando desse jeito. Não é só você, não é só uma ou duas pessoas na empresa, é a empresa toda. Aí é onde entra a cultura. Onde entra a cultura e forma o que a gente chama de mastermind, quer dizer, que é o pessoal pensando junto, a equipe pensando junto. Então, né, você forma, né, a liga, vamos dizer assim, né, que os autores aí da gestão do conhecimento falam em BAR, que é o local da criação do conhecimento, da espiral do conhecimento. Para isso, para formar essa liga, tem que ter, vamos dizer assim, a equipe, todo mundo pensando junto, todo mundo motivado. Aí precisa de motivação também. E aí tem outros pré-requisitos para motivação também, que é importante talvez no outro Sindus Talk, já estou me convidando para outra aí, que é a motivação das equipes. O ser humano precisa estar motivado para isso. Tem que ter alguns pré-requisitos. A gente vai ter um episódio sobre o setor de RH e com certeza isso provavelmente vai ser abordado. Se não for, espero me lembrar para poder falar sobre isso. Que é diferente. Quando a equipe ela tá motivada, o teu resultado é uma das poucas mudanças que você, de fato, fazendo o retorno é imediato. É imediato. No mesmo dia você já tem você já observa ganho de produtividade, você já observa ganhos, mas a gente só consegue descobrir o que a gente pode melhorar se a gente começar a medir. Que eu acho que foi a principal evolução dos canteiros de obras aqui no nosso estado. As obras elas começaram a entregar a informação para a sala técnica e não o contrário. Como sempre aconteceu, sala técnica mandava, obra executava. Sala técnica mandava, obra executava. Raríssimas eram as vezes que a obra demandava da sala técnica. Perfeito. De chegar e falar assim, eu quero melhorar esse meu processo. Eu quero ajeitar isso aqui. Aí vem um cara na sala técnica, porque ele vai ficar fazendo aquilo diariamente. E aí que as salas técnicas elas ficam cada vez mais vivas dentro de uma construtora. Perfeito. Porque antigamente, eu acredito, se eu estiver errado, por favor, me corrija. A sala técnica ela funcionava na época do projeto. Sim. Ponto. Acabava o projeto, era obra. Sim. Te vira. Hoje, a sala técnica ela funciona durante a obra inteira. Toda, até por causa do as-built no final. Exato. Tem que estar tudo assim, interligado. Como é que as novas tecnologias, como é que essas novas demandas, tem as demandas
jurídicas que exigem que tenha essas informações, mas a tecnologia, eu sei que a gente nunca pode duvidar da tecnologia, mas você acredita que ela ainda consegue evoluir muito mais, principalmente no nosso modus operandi de construir? Ou a gente está chegando próximo àquela estagnação que o mercado ele estagna, depois ele dá uma subida, depois estagna? Onde a gente está nessa curva de crescimento para o aprendizado, atrelando a tecnologia? Maravilhoso essa sua inquietude aí, porque nós estamos vivendo uma época muito interessante, sabe? Porque se a gente voltar aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente sonhava com a construção industrial, só sonhava, mas não tinha acesso, não dava, não fechava a conta, não era impossível. Hoje não, hoje a gente já está pincelando, né, e pensando alguma coisa da construção industrial. Vou fazer minha fachada ali, um trecho da fachada ventilada, um trecho da fachada em ACM, eu já vou, né, colocar gesso acartonado no local do embolso. Quer dizer, eu já começo a sonhar com alguma coisa que não seja o artesanato mesmo. Então isso, Rafael, essa época está bem interessante, porque a gente, né, tá fechando a conta em alguns serviços já. Então a gente está migrando em alguns serviços. Não dá para todos ainda. Mas em alguns, o nosso HH por metro quadrado tem diminuído muito. Sim. Né? A literatura comenta de 20 a 80 HH por metro quadrado. Fora do Brasil é menos do que 10. Né? A gente estava com 50, 40, estamos em 30. Isso eu estou falando da construção, né, residencial vertical. Né? Mas isso, eu tô lendo um livro, inclusive, ele está ali. Ele fala dessa questão da produtividade em todos os setores. Sim. Não é só na construção. Então, assim, a gente tá atrás e não é pouco, não. Muito. É muito. E não é só na construção. Porque a gente vive naquele mundo da construção e acha que no mercado financeiro eles já estão melhores. Que no setor imobiliário, que eu digo assim, de venda, eles estão melhores. Que no setor de varejo eles estão melhores. Cara, eles estão tão ruins quanto a gente. Eles estão tão ruins quanto a gente. Ah, eles são melhores? São. Só que os caras lá fora são muito melhores do que eles naquele setor. Se eu não me engano, o Brasil tem um númerozinho. Eu vou pegar ali no livro depois. Eu vou dar também assim outro, né? Tô me convidando já para outros, viu? Eu tô... assim, quando você fala, por exemplo, em perdas, em desperdício. Não, o desperdício por entulho é altíssimo. E é absurdo o nosso desperdício por entulho. Mas vocês acreditam que o desperdício por entulho é menor do que o incorporado? Esse é um dado absurdo. Quando você pensa o que sai de entulho numa obra, né, numa obra residencial, vertical, é menor do que o que está incorporado. Ou seja, se eu orcei e o orçamento a gente só orça para construir uma vez, ninguém orça para fazer 2 vezes. Se eu orcei com um embolso de 3,5, 4 centímetros e o meu embolso final ficou com 6, 7 centímetros, eu incorporei um desperdício gigantesco à obra, que não saiu no entulho, que ficou dentro do canteiro. Não é apontado isso aí. Não é apontado. A gente só orça uma vez. Uhum. Por isso que a gente, muitas vezes, na Serrolinha, levantava qual é o desperdício em valor. Eu tinha no orçamento uma linha chamada desperdício. Porque aí você sentia, aí doía. Porque é bom não. Quer dizer, não é bom doer, mas quando dói, eu tenho que melhorar. Isso acontece muito quando você tira um 10 numa prova, às vezes você esquece todas as questões, entendeu, Mário? Mas quando você não tira um 10 na prova, que você erra uma questão, que você fica doidinho, aquela questão você não esquece. Então, isso é um pouquinho da gente, da nossa vida. Então, a gente tem que estar todo tempo, toda hora, né, não se conformando com nossos indicadores. Eu estava escutando vocês aqui, aí teve uma coisa que o Rafa falou, que é a gente falando aqui sobre os setores da obra, falando sobre a motivação dos funcionários. Aí o Rafa disse, não, mas a gente vai ter um episódio sobre com RH, né? Eu acho que isso daí também a nossa cabeça está meio engessada para pensar dessa forma, né? Porque quando a gente... A motivação deve ser um trabalho geral, né, de todos os setores da obra, principalmente da sala técnica de obra, né? Mas muitas vezes a gente, como gestor, a gente acaba delegando isso pro RH, né? Aí o cara tá desmotivado, ele tá desmotivado porque o mestre de obra fica tirando ele a cada momento de um canto para o outro, joga para um canto, ele não consegue terminar a atividade, produzir, não consegue render, a produção dele vai lá para baixo. Não é um problema do RH, é um problema de organização da obra, né? E o que a gente vê na construção civil em geral é que
a falta de retroalimentação, né? Que é o que a gente estava comentando aqui agora, dizendo que antigamente era mais a sala técnica dava algo para a obra, né? E não recebia, não era retroalimentada com isso. Infelizmente hoje ainda está bastante, né? Isso acontece muito, mas construtoras como a Serrolim, né? São construtoras que meio que tentam, através do Lean, né? E através de outras metodologias, tentam forçar essa retroalimentação. Então, hoje em dia, se tem um desperdício, aí o orçamento já é travado, né? Que é para... Não, só vai ser comprado o item aqui se for aprovado pela gerência para incluir mais material e poder ser comprado isso daqui. Só que isso aí, como o senhor tinha acabado de falar, isso dali, ele pode ser apontado ali como desperdício, ele pode ser apontado... o eterno sai no reboco, né? Isso. Foi Mas tira na massa. Tira na massa. Cheia. Mas aquela história, tipo, o que é que foi exatamente o problema? Né? Exatamente. Agora, a origem do problema. Vamos fazer os 5 porquês. Deixa eu só ler aquela parte do livro, que é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, 2018, que ele fala: o empregado brasileiro gera, em média, 16,8 dólares por hora trabalhada. Isso coloca o Brasil na 50ª posição. Então a gente pensa assim, caramba, tem 192 nações. A gente tá bem, né? Só que a lista de produtividade inclui 68 países. E a Alemanha é a 5ª colocada, onde a mesma pessoa, né, produz 64 dólares e 40 centavos. Ou seja, mesmo trabalhando em média, menos 340 horas por ano que um trabalhador brasileiro. Eles trabalham menos do que a gente. Produzem muito mais. 4 vezes mais. É um então, dado. Assim, isso é algo que preocupa a gente. Isso é um livro de finanças. Temos que repensar. Viu? Não é um livro de engenharia. Sim. Né? Às vezes a gente estava achando assim, não, a gente tá ruim porque em outros países a produtividade deles é muito maior, mas em nenhum deles é 4 vezes a nossa. É 2 vezes e meia, mas 4 vezes, como esse estudo aqui, onde ele engloba todo o mercado, a gente não tá tão ruim, mas a gente ainda pode melhorar um bocado. Muito, Rafael. Então vamos lá para os 5 porquês, né? Sim, aí a causa raiz, a gente tem que ir atrás dos 5 porquês. Os 5 porquês resolvem a causa raiz do problema. A gente não pode se confiar, dizer assim, rapaz, o problema é por isso, legal. Mas é por isso, por quê? Por isso. Por quê? Quer dizer, você tem que chegar no causa raiz, senão você vai continuar sem saber o porquê. Ou seja, você vai continuar, não, é isso mesmo. Bora, toca no próximo orçamento, em vez de 10% de perda, tu bota 12, tu bota 13. Ou seja, tu vai engordando uma coisa que não faz sentido, você tem que tentar resolver. É lógico, eu não tô aqui dizendo que assim, a gente não tem que ter o algo a mais. Se eu vou fazer um porcelanato numa sala, num quarto, num banheiro, eu preciso de um pouquinho mais de insumo para poder atender, porque você tem as peças, né, que precisam ser cortadas, precisam ser furadas, ou seja, então faz parte da metodologia de trabalho você ter algo a mais de insumo, mas que esse percentual seja o menor possível, né, que a gente trabalhe para ser o menor possível, que tenha essa equipe. Será que se eu colocar uma central de cortes e furos, não melhora? Será que se eu padronizar o banheiro, não melhora? Então é toda hora, todo segundo você pensando em padrão. Ali a questão do tamanho das peças, das cerâmicas, para poder casar justamente com o tamanho do banheiro, se é aquele modular, múltiplos, quartos também múltiplos, para poder evitar corte, todo corte é desperdício. O nosso grande presidente João Carlos, da Coopercom, falava muito disso, em modularizar as coisas. Quando você modulariza, já é o primeiro passo. Pô, se a esquadria, eu posso fazer uma esquadria de 2 metros por 1 metro, por que eu vou fazer de 2,10 por 1,15 se o perfil tem 6 metros? É lógico a gente fazer um negócio modular. Ele foi longe, viu? Ele foi uma fabricação do perfil. Assim, eu tava pensando assim, não, vai ser mais fácil de calcular, vai ser mais fácil de conferir. Não, ele foi lá no perfil. Tem várias coisas pra gente pensar. Tem a modularização, aí... Beleza, vou pra obra, vou pôr uma mão de obra, aí vou trabalhar com a pacotização, aí... Não, aqui vou fazer um faixa 1, né? Eu peguei uma quantidade grande de unidades, eu vou tentar, realmente, parede de concreto, vou tentar ser o mais industrial possível. Só que aí eu tenho que fazer também
a minha velocidade de obra, de entrega, tem que ser condizente para que vale a pena eu comprar. Com o fluxo financeiro. Com o fluxo financeiro de pagamento da... Meu amigo, aí tem que casar uma coisa com a outra. Tá? Aí tem uma pergunta que eu queria fazer. O senhor também tem uma empresa de consultoria, né? De consultoria durante algum tempo, na realidade, para ministrar as aulas, que eu também, pela paixão que eu tenho pela academia, então, eu ministrava muitas aulas, Mário, durante muitos anos, né? Mas eu dei um pouquinho, assim, com o doutorado, eu tirei um pouquinho do pé do acelerador. Pronto, já tem duas coisas aí. Terceira, agora, a CCR, engenharia. Até onde eu sei, o senhor está fazendo algumas obras lá na Calcaia, né? Uns condomínios menores, né? Fechados, tá? Isso. Pronto. Aí pega uma obra do tamanho da Serrolim e agora uma obra pro tamanho da CCR. Isso. Também com a parte acadêmica que deve ter Novacom, tudo deve ter visto aí obras de todo tipo. Sim, né? Perfeito. O senhor acha que dá para implementar a mesma metodologia, a mesma visão, uma obra tamanho Serrolim, como de uma obra tamanho CCR, como de uma obra tamanho Correta, como de uma obra o estilo de trabalho como uma empresa da Beton, que querendo ou não, né, a Beton ela também está casada junto com... Sim. A gente caminha junto, cara. Caminha junto com a construção. Se vocês correrem, a gente corre. Ali. Se vocês andarem, a gente anda. O método de trabalho também é o mesmo. E acha que dá para levar em conta os principais pilares, né? Ainda eu tenho que apontar, eu tenho que prestar atenção nas mesmas coisas, a metodologia vai ser sempre a mesma, dependendo do estilo de obra. Excelente, Mário, excelente a pergunta. Pelo seguinte, por sinal, isso está na minha tese de doutorado que eu estou defendendo aí, que é justamente isso. Como você ter uma boa implementação da filosofia Lean, atingir uma boa maturidade, seja em empresas de grande porte ou empresas de menor porte. Então a gente fez um desenho, um passo a passo para isso, para que a gente possa, né, fazer da melhor forma possível. Sim, o Lean é aplicável em qualquer empresa, não tem uma filosofia de negócio. E qualquer tamanho. Qualquer tamanho, qualquer empresa, qualquer negócio. Por sinal, o Lean está fazendo muito sucesso nos hospitais, em serviços. Eles têm muita perda. O Rafa tinha deixado essa pergunta, mas só para complementar também, o pessoal que está assistindo, né, quer buscar mais conhecimento sobre o Lean? Tem algum material do Inovacom, alguma coisa que está disponível? Boa, Mário. A gente tem algum material, tá, assim, a literatura é vasta sobre o Lean, questão de livros, né? Assim, a metodologia de livros do Lean é bem vasto. Artigos científicos também, seja no IGLC, que é o maior evento do Lean Construction do mundo, que é International Group for Lean Construction, e outros eventos aí que tem. Quer dizer, a metodologia é vasta. O Inovacom tem alguns artigos, algumas publicações que possam ser divulgadas também, mas o cerne do negócio aí, Mário, é a questão do conhecimento, da gestão do conhecimento, certo? O Lean, ele é simples, mas ele não é fácil. Para dizer assim, rapaz, é fácil implementar o Lean? Não. Vai para a dualidade, né? A vida é toda cheia dessas coisas. Ele é simples de entender, mas ele não é fácil porque ele tem que mudar a cultura. O problema são as pessoas nesse aspecto da mudança da cultura. Pessoas são a coisa mais maravilhosa do mundo, a gente tem que adorar, assim, gostar de pessoas sempre. Mas essa mudança de cultura é que é a grande dificuldade na implementação do Lean. Todo mundo, vamos dizer, está alinhado e junto na melhoria dos processos. É lógico que com o tempo, Mário, as pessoas entendendo isso, a equipe vai junto. Mas assim, o começo não é fácil, certo? É simples, mas não é fácil. Maravilha. Então, sua pergunta foi respondida? Foi sim. Maravilha. Com certeza que o pessoal vai pesquisar muito aí sobre Lean depois disso. Com certeza. Eu fazia Lean e não sabia, né? Aí, ó. Tem um livro, inclusive, o Lean no Jardim de Infância. Você aprendeu até... Depois eu mando Lean no Jardim de Infância? Você é tudo que você... Na realidade, uma metáfora, uma analogia com os colégios americanos. O ônibus lá, o escobus passa tal hora para pegar as crianças, deixa tal hora. Então, ele faz essa analogia muito bacana. Ele vê toda a lógica por trás da operação. Toda a lógica. Isso. Maravilha. Então, Alexandre, a gente vai encerrando esse episódio de hoje. Eu te agradeço imensamente por ter aceitado o convite, por ter compartilhado essa quantidade de conteúdo com o pessoal que ouviu a gente até aqui. Se você puder deixar o Instagram ou da CCR ou da Serrolim para o pessoal acompanhar as obras, entender mais. Também tem o Instagram do Inovacom, Inovacom CE. Tem o do Sinduscom Ceará também. Então,
Se você puder dar os últimos agradecimentos. Eu, assim, estou muito grato, muito satisfeito em estar aqui com vocês. É muito legal isso, é um papo bacana, assim, bem descontraído, né? Isso aí que é o legal do Sinduscom Talk, vamos dizer assim, né? De estar aqui com vocês. É interessante, o Rafael, porque eu acho que assim, a gente, né, acho que os três aqui são apaixonados por engenharia, a gente tem que estar a toda hora, todo segundo, tentando melhorar a nossa engenharia e de uma forma que a gente enxerga o futuro, que a gente enxergue que, como foi dito há 20 anos atrás, né, dói muito aquele negócio, a cada 3 prédios construídos, um é jogado fora. Isso nunca foi verdade, mas foi dito e dói muito. A gente foi tido como indústria patinho feio durante muitos anos, sabe? E nós sabemos que temos muito que melhorar, mas não é o que a mídia escrita, a mídia falada comenta daquele jeito. Ou seja, a gente tem que mostrar ao mercado também assim nas nossas diferenças, nas nossas melhorias. E eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem aqui hoje, como outros que eu participei dos eventos, seminários e podcasts, é deixar esse recado para a pessoa que está se formando, para o recém-formado engenheiro ou o aluno que esteja na faculdade. A gente precisa muito de vocês, né, dessa juventude aí, para poder melhorar o nosso processo, industrializar a nossa construção, fazer a melhoria da palavra engenharia mesmo, né? No sentido da palavra de racionalizar, criar, inovar, melhorar. Isso é muito importante. E saibam que a nossa profissão é muito bonita, certo? E para mim, assim, é uma profissão de transformação. Tudo que você transforma é muito bonito, mas traz muito trabalho. Traz tudo que é transformado é feito por um engenheiro. E traz muitos joules, certo? Muitos joules de trabalho. Mas é muito bonita. E nós temos que acreditar muito na nossa engenharia. E dá para fazer sempre algo melhor e algo mais... Dá para melhorar sempre. Sempre, a melhoria contínua, certo? É o Kaizen, né? Na expressão do Lean, é o Kaizen da melhoria contínua, certo? Então, eu queria só agradecer mais uma vez aí a vocês e dizer que eu tô junto aí, já me convidei para mais 2 episódios. E ficarei aqui muito mais tempo com vocês aqui, porque é uma coisa que a gente gosta muito. Rafael, queria agradecer muito aí, lhe conheço há muitos anos e um prazer. Ainda vão ter vários outros. Ser amigo da família Pamplona, certo? Vão ter vários outros. E Mário, queria também agradecer a você e parabenizar pelo seu novo desafio aí, tá certo? Conte com a gente no que puder aí pra gente caminhar no Sinduscom mais forte. E os cons unidos e fortes. Verdade. Sinduscom, Coopercom e Inovacom. E o Sinduscom jovem. E o Sinduscom jovem, tá certo. Pois faça as honras, meu presidente. Esse episódio. Tivemos aqui um case visto não só no Brasil, não só no Ceará, como no mundo, né? Um case aqui da Serrolina, a pessoa aqui do Dr. Alexandre. E espero que todos tenham gostado, tenha motivado todos a buscar mais conhecimento sobre o Lean, sobre essas novas tecnologias que estão surgindo, que podem ajudar a gente a realmente fazer da engenharia uma engenharia. Né? Maravilha. E deixar aqui com o Rafael, agradecimento por ter sido chamado aqui para mais esse episódio, agradecer ao Dr. Alexandre. E estamos aqui para os próximos, né, Rafa? Não, exatamente. As próximas terça-feira, 7 da manhã. Mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, há mais de 60 semanas, trazendo conteúdo para vocês. Valeu, pessoal!